Na aula passada, você aprendeu como trabalhar com serialização de objetos. Vamos utilizar esse conhecimento para modificar a classe que armazena e recupera contas bancárias em arquivo texto, que você fez algumas aulas atrás, para armazenar e recuperar essas contas de um arquivo serializado. Então, faça uma cópia dessa classe arquivo3 que você havia construído e vamos chamá-la de serializa 2. E aqui nós temos aqueles dois métodos, um que armazena as contas e o outro que recupera contas. E no nosso método main, nós temos a criação de uma lista de contas que nós passamos para esse método de armazenar contas persistir essas informações. Então, vamos lá. Como é que a gente começa essa operação? Então, o primeiro passo, nós vimos que para armazenar um objeto, nós trabalhamos com duas classes aqui, uma File Output Stream e uma Object Output Stream. Isso aqui para gravar o objeto. Então, eu vou copiar essas linhas de código e vamos trazer aqui para dentro do método armazenar contas. Então, está aqui. Preciso desses dois objetos. Agora, nós vamos colocar essa inicialização desses objetos dentro de um bloco try-catch. Então, vou colocar esse camarada dentro do try e o Object Output Stream dentro desse try em um outro bloco try. Pronto. Assim, ao final, os dois blocos serão fechados. E, por fim, a gente pode escrever o objeto write object aqui dentro. E qual é o objeto que nós vamos escrever? Eu posso escrever o objeto inteiro, o ArrayList de contas. Por quê? O ArrayList ele também é um objeto serializado, ou serializável. Então, posso gravar as contas inteiras aqui. Tá? Aqui a gente poderia chamar de contas.ser. Vou precisar desse path e do char7? Não. Então, vou removê-los daqui. E remover também o código antigo. Pronto, isso aqui é o suficiente. E para recuperar as contas? Então, para recuperar as contas, antes, olha só que interessante, a gente tinha que criar um objeto ArrayList de contas, eu tinha que recuperar linha por linha de registro ali do arquivo texto, realizar um processo de tokenização daquela linha, né? Transformar um dos valores em double, criar o objeto e adicionar dentro da nossa lista. E agora? Qual que é o processo? Né? Agora, para a leitura dos arquivos, a gente precisa desses dois objetos aqui. Um File Input Stream e um Object Input Stream, que eu também vou colocar dentro de um bloco try-catch. Aliás, só dentro de um bloco try. Cada um em um bloco diferente. Para quê? Para que ele possa abrir e fechar cada um desses objetos. E agora, para ler o objeto, eu chamo o nosso Object Input Stream .read
object. E como eu gravei o objeto ArrayList inteiro, então eu posso agora simplesmente retornar esse objeto, né? Vamos fazer um cast desse objeto, que está sendo retornado aqui, e eu retorno ele diretamente aqui no nosso método. Olha como ficou mais enxuto, né? A implementação dessa classe. E pronto. Aí está. Uma das exceções que ele pode lançar aqui ainda é uma class not found exception, né? Na hora que ele estiver tentando aqui realizar o cast desse objeto, isso pode acontecer. E pronto. Aqui a gente também pode lançar todas as exceções no método main. E agora a gente pode ver o método, aliás, essa classe funcionando. Vamos lá. Opa! Acho que a gente está lendo de algum lugar errado aqui. Vamos lá. Ah, sim. É bom que esses erros aconteçam para a gente ver o que acontece no momento de implementação real. Então, vamos lá. E aqui está. Todas as nossas contas do ArrayList foram armazenadas e recuperadas. Para não ter dúvida, a gente pode ainda abrir o objeto contas.ser e ver aqui todos os objetos dentro do ArrayList, né, que foram armazenados. Então, todas as contas estão aqui dentro de um objeto ArrayList. Então, ficou muito mais simples o armazenamento e a recuperação dessa lista de objetos, né, aqui dentro. Agora, existem, sim, algumas perdas, né? Qual é a principal perda que a gente tem quando estamos trabalhando com objetos serializados? É que a leitura dele é incompreensível para o ser humano. Então, quando nós construímos quando nós armazenamos objetos e recuperamos esses objetos de um arquivo texto, a gente tem a possibilidade de listar esses valores de uma forma compreendida, que possa ser compreendida pelo ser humano, de maneira que o homem possa abrir esse arquivo e alterá-lo aqui e alterá-lo sem precisar de um programa para isso. Agora, um objeto serializado, isso não é possível. Mas, em contrapartida, né, a serialização de objetos simplifica demais esse processo de armazenar e recuperar os dados, né? Porque se você tiver objetos muito complexos, né, a serialização ela vai se virar para converter todos os objetos internos dentro daquele objeto de maneira que ele possa ser armazenado e depois recuperado. E no processo antigo, a gente precisaria fazer isso por nossa própria conta. Então, espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre serialização de objetos e nos vemos na próxima aula. Até lá, futuro programador Java!